Olá, sou a professora Paula, professora de Química. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a unidade 3, tema 2, tabela periódica do nosso volume 1. Acompanhe comigo nos slides. Vejamos no nosso slide 2 que hoje nós vamos falar sobre a classificação da tabela periódica. Tabela periódica que é muito importante para a utilização dos nossos cálculos, nas nossas observações, nas nossas reações químicas. Nós precisamos da utilização da tabela periódica. Observe também que, para a utilização da tabela periódica, não é necessário decorá-la, e sim aprender a observar, aprender a destacar onde estão localizados os símbolos, onde estão localizados os elementos químicos, qual a sua classificação, qual a sua periodicidade, qual a sua distribuição eletrônica. Tudo isso é possível observar na tabela periódica, mas é preciso saber como consultá-la e nunca decorá-la, tá certo? Então vamos lá, acompanhando no slide 2. Na classificação da tabela periódica, com o aumento do número de elementos descobertos, os químicos sentiram a necessidade de organizá-las em grupos, usando como critério de classificação semelhanças observadas em seu comportamento químico. Quando as massas atômicas dos elementos se tornaram conhecidas com mais exatidão, os químicos procuraram agrupá-las relacionando suas propriedades físicas e químicas com as suas respectivas massas atômicas essas que nós aprendemos na nossa aula anterior. Em 1869, um químico russo, Dmitry Mendeleev, de 1834 a 1927, ele era um professor da Universidade de São Petersburgo. Observou que havia uma repetição periódica das propriedades químicas e físicas. Quando os elementos eram ordenados segundo as massas atômicas crescentes, então ele enunciou uma lei chamada lei periódica. As propriedades dos elementos são uma função periódica de suas massas atômicas. Ou seja, observando a sua lei, observando as massas atômicas crescentes, as propriedades químicas e físicas, Mendeleev construiu um sistema periódico em que os elementos foram dispostos em colunas verticais e linhas horizontais, de acordo com massas atômicas crescentes, de tal forma que os elementos de uma mesma coluna eram considerados como a mesma família ou grupo, que nós também podemos chamar hoje, e apresentavam propriedades semelhantes. No nosso slide 3, nós temos as observações da nossa classificação periódica atual. De acordo com o que foi estabelecido pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC, a sigla em inglês, a IUPAC é quem determina todos os conceitos padronizados para o estudo da química. Então, o que a IUPAC determinou? Que a tabela periódica atual contenha 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos, e 18 linhas verticais, que são chamadas de famílias ou grupos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa observação e essa determinação da IUPAC. Nela, os elementos estão dispostos na ordem crescente, agora, de seus respectivos números atômicos que nós já vimos anteriormente em nossas aulas, em nossos vídeos, que são os números de prótons. E os elementos do mesmo grupo, ou também chamado de família, apresentam propriedades químicas semelhantes. No slide 4, nós observamos o modelo atual da tabela periódica, onde nós temos os metais, não metais, se as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, se são elementos químicos naturais ou sintéticos, os metais de transição, os metais alcalinos, dentre outras características que são demonstradas na tabela periódica. Logo mais eu irei mostrar para vocês a tabela e as suas funcionalidades. No slide seguinte, o slide 5, nós observamos
a distribuição dos elementos químicos em suas famílias, e essas famílias ou grupos recebem nomes de acordo com as suas características, ou seja, de acordo com as suas semelhanças. Observem aí o grupo ou família 1 são dos metais alcalinos, a família 2, metais alcalinos terrosos, entre a família 3 e 12 são os metais de transição, a família 13 é a família do boro, 14, família do carbono, 15, a família do nitrogênio, 16, dos calcogênios, 17, os halogênios, 18, os gases nobres. Logo abaixo, nós temos os metais de transição externa, que são os lantanídeos e os actinídeos. As características da tabela periódica de acordo com suas famílias. O grupo 1 dos metais alcalinos, eles estão compostos e são conhecidos por serem encontrados nas formas de base, por isso são considerados alcalinos, porque uma substância básica, que é uma base, ela é alcalina, e por serem altamente reativos, principalmente ali o sódio, que é muito reativo, chega a ser explosivo em contato com a água. Os metais alcalinos terrosos, que é o do grupo 2, esses compostos são conhecidos por serem encontrados também na forma de bases, e durante muito tempo seus óxidos eram chamados de terra. Os calcogênios, é do grupo 16, são compostos altamente reativos e seu nome provém do grego, no qual o significado é originário do cobre. Por seus elementos que participam do grupo 16 fazerem com muita facilidade compostos com o cobre, como por exemplo o óxido de cobre e o sulfeto de cobre. Os halogênios são os únicos da tabela periódica do grupo 17, que são todos ametais. São compostos altamente reativos e seu nome provém do grego, que significa formador de sais. Como exemplo, o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, o brometo de prata, e além de ser a única família formada unicamente por ametais, como eu disse anteriormente. Temos também os gases nobres, que é o grupo 18, que são compostos por gases em condições e ambientes de temperatura e pressão monoatômicos e altamente inertes. O que significa dizer que são altamente inertes? Que eles não reagem com outros elementos com facilidade. Em razão de sua camada de valência possuir 8 elétrons, baseando-se na regra do octeto, regra essa que nós veremos em outras aulas mais à frente, o que garante estabilidade a esses compostos, ou seja, eles não necessitam de compostos ou de outras substâncias ou de outros elementos químicos para manter sua estabilidade. Eles são estáveis por si só, são altamente inertes. No slide 7, nós obtemos as propriedades dos metais e dos não metais. O que são essas propriedades? É que distingue quais são os elementos químicos metálicos, que são bons condutores de calor, eletricidade, brilho quando são polidos, são maleáveis a temperaturas muito elevadas. E os não metais são mal condutores de calor e eletricidade, não possuem brilho, são opacos, são quebradiços e têm baixa temperatura de fusão. Nós vamos agora entrar para as propriedades periódicas. Nós vimos anteriormente sobre a tabela algumas propriedades aperiódicas. Quando eu for mostrar para vocês a tabela periódica mais de perto, eu irei detalhar um pouco mais essas propriedades aperiódicas. Enquanto isso, vamos observando aqui nos nossos slides as propriedades periódicas dos elementos químicos. Vamos agora no nosso slide 8, das propriedades periódicas dos elementos químicos.
Começando aí pelo raio atômico. O raio atômico, ele apresenta o raio médio do centro do núcleo do átomo até a sua camada de valência, ou seja, até a sua última camada. Então, é a medida do núcleo até a última camada do átomo. E é medida em diversos compostos químicos. Esse varia da seguinte forma. Então, como é que os elementos são ordenados na tabela periódica de acordo com o raio atômico? O raio atômico aumenta em seus elementos químicos da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou seja, em cima são os elementos químicos que têm menor raio atômico e abaixo são os elementos químicos que têm maior raio atômico. Vamos acompanhar agora no nosso slide 9 as propriedades periódicas dos elementos em relação à energia de ionização ou potencial de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um elemento químico no seu estado fundamental e no estado gasoso. Ou seja, em um átomo existem diversas energias de ionização, a primeira, a segunda, a terceira, na qual cada uma representa a retirada de um elétron do átomo. Essa razão da energia sempre aumentar, visto que a atração entre o elétron e o núcleo irá aumentar. A primeira energia de ionização dos átomos varia sempre de baixo para cima e da esquerda para a direita, aumentando da esquerda para a direita e aumentando de baixo para cima, como você observa aí nesse slide 9. Temos agora a afinidade eletrônica. O que seria a afinidade eletrônica? É a energia liberada por um átomo no seu estado fundamental e gasoso. Essa energia, quando se recebe um elétron. Além disso, como os gases nobres são extremamente inertes, não faz sentido estabelecer afinidade eletrônica para esses elementos químicos. Então, em relação à afinidade eletrônica, excluem-se os gases nobres, que é o grupo 18 da tabela periódica, o último grupo ou família. Então, o aumento se dá de baixo para cima e da esquerda para a direita, aumenta-se a afinidade eletrônica entre os átomos. Como esses átomos, esses elementos químicos estão ordenados na tabela periódica. Chegamos a um fator muito utilizado como propriedade periódica da tabela periódica, que é a eletronegatividade. A eletronegatividade, no nosso slide 11, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação química. Nós iremos falar muito sobre isso quando formos falar em ligações químicas, ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, nas nossas próximas aulas a seguir. Então, para essa representação existem diversas maneiras, porém a mais utilizada foi a proposta por Linus Pauling e varia de 0 a 4. Assim como a afinidade eletrônica, não se atribui eletronegatividade para os gases nobres por eles serem inertes. Então, a variação é a seguinte: de baixo para cima, o aumento da eletronegatividade entre os átomos e elementos químicos ordenados na tabela periódica, e da esquerda para a direita, aumenta a eletronegatividade, sendo o flúor o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica. Temos agora, através do caráter metálico, a eletropositividade. A eletropositividade, também podendo ser chamada de caráter metálico, é a capacidade que um átomo tem de liberar elétrons para uma ligação química, numa ligação iônica, por exemplo. Exatamente o oposto da eletronegatividade. Assim como a eletronegatividade também não se atribui aos gases nobres, a nossa eletropositividade vai agir e aumentar da direita para a esquerda e de cima para baixo, como se observa no nosso slide 12, nessa imagem. Continuando nossas propriedades periódicas,
nós temos no nosso slide 13, densidade e dureza. São propriedades bem definidas na nossa aula sobre matéria, quando nós falamos lá no início das aulas de química, mas as suas definições são as seguintes. A densidade é a relação massa sobre volume inerente de cada elemento químico, ou seja, é individual. Cada elemento químico tem a sua densidade. E a dureza é a capacidade de uma substância tem de riscar outra substância. Como é isso, de riscar? Por exemplo, você pega uma pedra de quartzo, ela é capaz de riscar o cal, de riscar o giz, né? O diamante, que tem um maior poder de dureza, né? Ele consegue riscar outros elementos químicos. Então, como é que acontece essa organização em relação à densidade e à dureza dos materiais na tabela periódica? Ela é de cima para baixo, o aumento de cima para baixo, e da esquerda para a direita encontrando-se ao meio, e da direita para a esquerda encontrando-se ao meio, como a gente observa nas setas vermelhas aí da nossa imagem no slide 13. E para finalizar nossas propriedades periódicas dos elementos químicos, nós vamos falar de ponto de fusão, ou também conhecida como temperatura de fusão. No nosso slide 14, observe o seguinte, que o ponto de fusão, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, é a temperatura necessária para um elemento químico passar do estado sólido para o líquido. Então, é o ponto, é a temperatura em que essa mudança ocorre. Porém, existe uma grande exceção dessa propriedade quanto à sua variação na temperatura periódica. O carbono é a substância simples com maior ponto de fusão e a sua variação na tabela periódica entre todos os elementos químicos se dá da seguinte forma. Até o meio da tabela periódica, vocês observam aí nessas setas que estão acima, a temperatura de fusão ela aumenta de baixo para cima. Do lado direito, a temperatura de fusão aumenta de cima para baixo. E nas suas extremidades, na horizontal, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, encontrando-se ao meio. Então, esse aumento da temperatura de fusão acontece na organização da tabela periódica, de acordo com a observação que nós vemos aí nessa imagem do nosso slide 14. Agora eu vou para a lousa para mostrar para vocês algumas características aperiódicas da tabela periódica. Então vamos agora conhecer um pouco mais da nossa tabela periódica. Vamos observar aqui algumas propriedades aperiódicas da nossa tabela. Então nós vemos aqui o seguinte: a primeira classificação que nós temos que observar e entender é que ela é distribuída de forma crescente de número atômico. O que é um número atômico? Como nós já vimos nas aulas anteriores, o número atômico é o número de prótons de um átomo. Então, cada quadradinho desse, eu vou ter o nome do elemento químico, o seu símbolo, né, que é a sua letra inicial, e quando essa letra se repete, eu vou ter a segunda letra minúscula. A letra inicial sendo maiúscula, por exemplo, no caso do carbono, eu vou ter o nome carbono, o seu símbolo é o C, e no caso do cálcio, como nós temos aqui, como a primeira letra se repete, ele vem seguida da sua segunda letra minúscula. Um detalhe, nunca utilizar a simbologia dos elementos químicos com letra inicial minúscula, sempre maiúscula. A minúscula só vai ser a segunda letra caso haja repetição dessa letra inicial, como eu dei o exemplo para vocês do carbono e do cálcio, ok? Então, é ordem crescente de número atômico. Como é que acontece? É que o número atômico do hidrogênio é 1. Então, veio o hélio, que é o número atômico 2.
Volta aqui para o lítio, número atômico 3, berílio 4, boro 5, carbono 6 e assim por diante, até a gente finalizar aqui na tabela periódica com o número 118, é o número atual, 118 elementos químicos. Nós temos uma outra divisão aqui na tabela periódica, que são os metais, não metais e gases nobres. Anteriormente, nós utilizávamos a característica semimetais. Agora não, atualmente nós só classificamos em metais, não metais ou ametais, utilizando a palavrazinha a no início, que significa não, e os gases nobres. Então, quem são os metais da tabela periódica? Todos esses aqui que estão em laranja são os metais da tabela periódica. Quem são os ametais? São esses verdezinhos aqui. Como é que a gente classifica para diferenciar? Se eu não tiver uma tabela muito colorida, se não tiver essa divisão de metal, ametal e os gases nobres aqui do grupo 18, você vai fazer da seguinte forma. Quando chegar no grupo 13, daqui a pouquinho eu vou falar de grupos e períodos, eu tenho aqui um elemento químico. Para o grupo 14 eu desço 2 elementos químicos, para o grupo 15, 3, para o 16, 4 e para o 17 eu finalizo aqui. Então é como se fosse uma escadinha que determina aqui, a partir do grupo 13, quem são os não metais. São aqueles que estão acima dessa escadinha, notem que parece uma escada. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observem que todos que estão acima dessa escadinha fictícia, que nós fizemos aqui na tabela periódica, eles são os ametais. O grupo 18, os gases nobres, e todo o restante abaixo dessa escadinha são considerados os metais da tabela periódica, como nós vimos nos nossos slides anteriores. Os metais têm alta temperatura de fusão, é maleável, tem brilho e tem essa característica de condutores de calor e eletricidade. Já os não metais é o contrário, não conduz eletricidade, não conduz calor, são opacos, quebradiços e baixa temperatura de fusão. Outra característica que nós vamos utilizar bastante na nossa tabela periódica são os grupos ou famílias e os períodos. Então, a nossa tabela periódica tem 18 grupos. Anteriormente, esses grupos eram divididos em famílias A e famílias B. Hoje em dia não é mais utilizada essa simbologia, é utilizado 18 grupos de acordo com a IUPAC. Então, grupo 1, esse grupinho aqui, na vertical, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e assim sucessivamente até o grupo 18. Então, a tabela periódica tem 18 grupos na vertical. E na horizontal são 7 linhas, 7 períodos. Período 1, quem faz parte do período 1 aqui, só o hidrogênio e o hélio. Quem faz parte do grupo 2? Vem o lítio, o berílio, o boro, o carbono, até o neônio. Período 3, período 4 e assim sucessivamente até o período 7. Pronto, então nós temos já a nossa classificação de períodos e grupos. Uma outra característica que nós podemos observar na tabela periódica é o estado físico de cada um deles. Nós temos 2 no estado líquido, que é o mercúrio e o bromo. Nós temos no estado gasoso o hidrogênio, o nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro e todos os gases nobres. E o restante todos são no estado sólido.
Lembrando que esses são as características de estado da matéria daqueles que são encontrados na natureza, certo? Então, eles são encontrados na natureza. O mercúrio no estado líquido, o bromo no estado líquido, hidrogênio no estado gasoso, o sódio no estado sólido. Então, eles podem ser modificados de acordo com o aumento ou diminuição de temperatura, mas encontrados na natureza, eles são classificados dessa maneira. Aqui também nós estamos observando algumas aplicações no cotidiano, que é o que vai nos interessar bastante, né? Como eu disse para vocês, antigamente tinham-se musiquinhas para se decorar a tabela periódica, né? Tinham palavras formadas, mas hoje em dia nós não fazemos essas tentativas de se decorar a tabela periódica. O que nós temos que aprender é como consultá-la, como saber o que está acontecendo, o que tem nessa organização periódica dos elementos químicos. Então, uma outra observação que eu tenho para dizer para vocês é esses produtos, como eu coloquei aqui propositalmente, uma tabela periódica com as aplicações do nosso cotidiano, que nos interessa saber para que esses elementos são utilizados, né? O sódio, muito utilizado como o nosso sal de cozinha, o cálcio para os dentes, o escândio na germinação das sementes, principalmente sementes de feijão, vanádio, que é um metal utilizado em ferramentas, o ouro, como nós já conhecemos, para a fabricação de joias. Um que nós utilizamos bastante no nosso dia a dia, bateria de lítio, que é a bateria utilizada nos nossos celulares. Rubídio na fabricação de células fotovoltaicas, fotoelétricas, na energia solar. Nós temos também o mercúrio, como eu falei agora há pouco, utilizado nos hospitais, em clínicas, através do termômetro mais o analógico, né? Carbono são os grafites para lápis, mas também nós temos a utilização do carbono diamante. Arsênio na fabricação de remédios, selênio em shampoos, o enxofre, que é na clara de ovo, fogos de artifício, hélio, que são aqueles balões que flutuam, né, para dirigíveis, também aqueles balões que enche com hélio e ele fica flutuando acima, não naquele balão de aniversário comum, mas aquele que fica suspenso. Nós temos o ferro para ferramentas, molibdênio para lubrificantes. São diversas aplicações que os nossos elementos químicos são utilizados no nosso dia a dia e que nós nem sabemos, né? O bismuto aqui na fabricação de cosméticos, como batom, alumínio nas panelas, silício para fabricação de vidro. Nós temos a raquete de tênis, é utilizado o boro, o oxigênio na combustão, né, na queima, para fazer o churrasco é necessário o oxigênio, para ter a combustão lá do carvão. O flúor, muito utilizado no nosso cotidiano, nas pastas de dentes. Então, nós temos muitas aplicações no nosso dia a dia que são utilizadas na tabela periódica. Mais na frente, nós vamos aprender sobre regra do octeto, sobre ligação iônica. Então, nas ligações iônicas, através da regra do octeto, nós vamos utilizar muito a distribuição eletrônica, que são as nossas próximas aulas seguintes. Então, elas também estão aplicadas aqui na nossa tabela periódica, como, por exemplo, o grupo 1. Grupos, ou também chamados de família. Por que eles são chamados de grupos ou famílias? Porque eles têm semelhanças. Que semelhanças são essas? Por exemplo, aqui o grupo 1 é o grupo dos metais alcalinos. São bases e altamente explosivas, né? Por exemplo, o sódio em contato, sódio sólido, puro, em contato com a água é altamente explosivo.
Então, eles têm semelhanças, por isso que são chamados de grupo ou família. Assim como a nossa família, os irmãos são semelhantes, o pai é semelhante do filho, o filho do pai, do avô, então tem características semelhantes, por isso que são chamados de grupo ou família. E os períodos, como eu disse para vocês, que são 7, eles também estão representando as 7 camadas de um átomo, ou 7 níveis de energia de um átomo. Por exemplo, o potássio, ele está no período 1, 2, 3, 4, ele está no período 4. Então, ele quer dizer também o seguinte, que o potássio tem 4 camadas no seu átomo. Ele tem um núcleo e ao redor do núcleo, o potássio tem 4 camadas. Por isso que ele está aqui ordenado e organizado na tabela periódica no período 4. Outro exemplo, o ferro. O ferro também está no período 4. O ferro também tem 4 camadas. E assim por diante. O nitrogênio aqui, ó, está no período 2. Então, o nitrogênio tem 2 camadas em seu átomo. Também podemos observar essa característica da quantidade de camadas de acordo com a localização no período da tabela periódica. Outro exemplo aqui, o cloro. O cloro vem aqui, ó, período 3. Então, quando eu fizer a distribuição eletrônica do cloro, através do número atômico que eu vou observar aqui no cloro, eu vou descobrir e concluir que ele faz parte do período 3, ele tem 3 camadas em seu átomo. Uma outra característica que nós podemos observar na tabela periódica é a seguinte. Como eu falei no início para vocês, antigamente usava-se a classificação de famílias A e B. Essas famílias A, elas utilizavam a seguinte característica: o número do grupo também era a quantidade de elétrons da última camada desse átomo. Por exemplo, não são semelhantes o grupo 1, então todos os elementos químicos do grupo 1 têm em sua última camada do átomo, ou seja, na sua eletrosfera, na última camada, é isso aqui, ó. Eu tenho o núcleo do átomo, camada 1, camada 2. Então, na última camada, todos os elementos químicos do grupo 1 têm um elétron na sua última camada. E no grupo 2, todos os elétrons do grupo 2, todos os elementos químicos do grupo 2 têm em seu átomo na última camada 2 elétrons. Do grupo 3 ao grupo 12, eles não participam dessa regra, porque, como eu disse anteriormente, eles eram da família B. Então, pulo aqui para o grupo 13. No grupo 13, todos os elementos químicos possuem em sua última camada 3 elétrons, e não 13, preste atenção, é 3. Todos os elementos químicos do grupo 14 possuem em sua última camada 4 elétrons. Essa é uma das características do grupo 14. Do grupo 15, todos em sua última camada possuem 5 elétrons. E assim por diante. Grupo 16, 6 elétrons na sua última camada. Grupo 17, 7 elétrons na sua última camada. E no grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na sua última camada, todos os outros têm 8 elétrons na sua última camada, sendo assim, obedecendo à regra do octeto, com 8 elétrons na sua última camada, eles são estáveis sem precisar receber ou doar elétrons para ser estáveis, como é o caso dos outros, que nós vamos aprender lá em ligações químicas. Uma outra característica importante aqui da tabela periódica é que os grupos, eles recebem nomes, né? Nós temos aqui o grupo 1, que são os metais alcalinos, como eu já mostrei para vocês nos slides.
Grupo 2, alcalinos terrosos. Aqui esse meio são os metais de transição, sendo que os lantanídeos, ele tem número atômico do 57 ao 71, são exatamente esses aqui, ó, que estão fora, também são os metais de transição. Os actinídeos tem um número atômico do 89 até o 103, também são os metais de transição, do grupo 3 ao grupo 12. Aqui o grupo 13 é o grupo do boro, ou família do boro, grupo do carbono ou família do carbono, grupo do nitrogênio ou família do nitrogênio, grupo 16 são os calcogênios, como eu disse para vocês, recebe esse nome por seus elementos químicos terem facilidade em se agregar, em fazer compostos com o cobre. Grupo 17 são os halogênios, são todos ametais, né? Como a gente viu aqui na escadinha, ó, todos esses verdes aqui, ó, e o grupo 17, todos são os únicos da tabela periódica que possuem em sua característica serem ametais, ou seja, não metais. E o grupo 18 são aqueles reais, né? Por isso que são chamados de nobres, que eles são estáveis sem precisar de ligação nenhuma, nem de doação, nem de recebimento de elétrons. São os gases nobres, o grupo 18. Pronto, gente, e com isso a gente finaliza essa parte de falar um pouco mais sobre a tabela periódica e suas características. Vamos agora resolver alguns exercícios. Então, vamos lá responder a nossa questão. Vamos acompanhar no nosso slide 15, a primeira questão. No slide 15, na nossa primeira questão, diz o seguinte: utilizando a classificação periódica, dê o nome e o símbolo dos elementos químicos que se localizam no quinto período e família 2, o item A, terceiro período e família 15, o item B, e no item C, no quarto período e família 12. Então, vamos voltar-se aqui para o quadro e vamos observar. Quem é o quinto período? Vamos observar aqui, ó, período 1, na horizontal, período 2, 3, 4 e 5. Pronto, já descobrimos o período, está nesse período aqui. E na família 2, quem é a família 2 ou grupo? É aqui, ó. Então, período 5, família 2, é o estrôncio. Então, a gente vai colocar aqui a resposta. Estrôncio, elemento químico estrôncio, representado pelo símbolo SR. Agora, vamos ao terceiro período e família 15. Período 1, 2, 3, família 15. Então, aqui, ó, 2, 13, 14 e 15. Então, período 3, família 15, é o fósforo, representado pelo símbolo P. No item C, nós temos quarto período e família 12. Então, temos aqui família 12, quarto período, 1, 2, 3, 4, vindo aqui até a família 12, nós temos o zinco, representado pelo símbolo Zn. A segunda questão do slide 17, essa questão também está na apostila de vocês. Dê a localização, família e período dos elementos químicos indicados a seguir. Item A, ferro, B, alumínio, C, nitrogênio e o D, neônio. Vejam que essa questão agora nós vamos fazer ao contrário, né? Na primeira questão era dado o período e a família, a gente localizava o elemento químico. Agora nós temos o elemento químico e seu símbolo e nós queremos localizar período e família. Então vamos lá, o ferro. O ferro está por aqui nos metais, né? Então, ó,
grupo 8 ou família 8. E qual o período dele? Período 4. Então, quarto período, vamos usar o nome família, né? Família do ferro 8. O alumínio, vejam que nós estamos aprendendo a pesquisar na tabela periódica, a identificar na tabela periódica. Nós temos 118 elementos químicos. Não tem como ficar decorando cada elemento químico, qual é a sua característica, se é metal, se é não metal, se é gás nobre, qual é o período, qual é a família. Nós estamos nos familiarizando com a tabela para aprender a consultar, certo? Então vamos lá, o alumínio está por aqui, tá bem aqui, ó, alumínio, grupo 13, período 3. Então, terceiro período, família 13. O nitrogênio está por aqui, um gás, né? O grupo dele é o 15, aqui ó, grupo 15, e o período nós vamos ver aqui do ladinho, ó, 2, período 2. Então, segundo período, família do nitrogênio 15. Neônio é um gás nobre. Nós aprendemos que qual é o grupo dos gases nobres? Grupo 18, né? Então tá bem aqui o neônio. Grupo 18 ou família 18, período 2. Então, segundo período, família ou grupo 18. Com isso, nós finalizamos a segunda questão. Vamos agora para a nossa terceira questão. Então, nós vamos observar que a terceira questão é uma associação com os nomes das famílias e seus grupos, né? Que nós também podemos chamar de grupo ou família. Então, vamos lá, utilizando a nossa tabela periódica. Metais alcalinos. Os metais alcalinos, como a gente já viu, fazem parte do grupo 1. Grupo 1. Os alcalinos terrosos são os vizinhos aqui, ó, no grupo 2. Os calcogênios são aqui do grupo 16, que tem o oxigênio, o enxofre. 16. Os halogênios são todos os ametais do grupo 17. E observando agora, vamos para a família do carbono. Família do carbono, família do nitrogênio, fica fácil. Eles iniciam o seu nome com o nome do elemento químico que está inicialmente. Então, a família do carbono, você vai procurar aqui, ó. O primeiro é o carbono, grupo 14. Então, a família do carbono, grupo 14. Família do nitrogênio, da mesma forma, você procura aqui o nitrogênio, ó. Então, todos são da família do nitrogênio, fazem parte do grupo 15. E os gases nobres, como já conhecemos, fazem parte do grupo 18. Vamos voltar lá para o nosso slide dessa questão, para a gente ver como ficou a nossa sequência de associação. Vamos para o slide 19. Então, vamos lá. A sequência ficou 7, 4, 3, 6, 5, 1 e 2. E aí, nós temos a resposta da terceira questão. Vamos para a quarta questão. E vamos à nossa quarta questão no slide 21. Acompanhe comigo. Das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metais? Vamos ver aqui na lousa, item por item, para a gente descobrir
quais apresentam somente a metais. Então vamos lá. Item A, hélio, já começa com o hélio. O hélio é do grupo 18, ele é um gás nobre. Então o item A já está incorreto, né? Item B também, o ósmio, o oxigênio no ar, o boro, o hidrogênio, né? Neônio, outro gás nobre, então o item B já não é a metal. O C, o boro é uma metal, né? O silício, onde é que está o silício? Está por aqui, não é uma metal. O astato também não é, então o item C também já está incorreto. Item D, o sódio é um metal, então também já está incorreto. O item E, carbono é uma metal, nitrogênio é uma metal, fósforo é uma metal, o bromo é uma metal, iodo a metal e o astato também é uma metal. Logo, o item E é a resposta correta da nossa quarta questão. Vamos agora à nossa quinta e última questão do nosso tema de hoje. Acompanhe comigo nos slides. Na nossa quinta questão, nós temos a seguinte pergunta. Eletronegatividade é uma propriedade periódica importante. Em relação a essa propriedade, assinale a afirmativa correta. O frâncio é o mais eletronegativo de todos os elementos químicos? Não, é errado. Item B, o flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos químicos? Correto, né? Como eu falei para vocês, quando eu estava mostrando a tabela periódica, que o flúor é o elemento químico mais eletronegativo da nossa tabela periódica. Sendo assim, o sódio não é, está incorreto, o item C, o item D, carbono, é o menos eletronegativo que o silício, também não, ele é mais eletronegativo que o silício. E o item E, o potássio, é o mais eletronegativo que o cálcio. Ao contrário, o cálcio é mais eletronegativo que o potássio. Portanto, a afirmativa correta da quinta questão é o item B de bola. Com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje do tema 2 da unidade 3 sobre tabela periódica. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.